Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CPAD. Nós estamos estudando o Evangelho de João, não é? A visão de João do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Hoje nós vamos abordar a lição de número 8, aonde iremos aprender uma lição de humildade. João, capítulo 13, Jesus nos deu um exemplo. Ele deu um exemplo de humildade ao lavar os pés dos seus discípulos. Foi algo tão humilhante que Pedro nem sequer queria que Jesus lavasse seus pés. Mas Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro já queria tomar um banho, não é? Vejamos então o texto áureo dessa lição. João, capítulo 13, verso 15. E aqui vai uma lição para nós. Porque eu vos dei o exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Muita gente fica imitando homens. Fulano faz assim, ciclano. Não, imite Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Jesus nos deu o exemplo, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. João 13, verso 15. Muita gente entende esse verso literal e acha que antes da ceia a gente deve lavar os pés dos irmãos. Mas não é uma lição de humildade. O Evangelho de João está cheio de figuras metafóricas daquilo que Jesus fez. E aqui o símbolo é nos humilhar, mas também não há problema nenhum em lavar o pé dos irmãos antes de tomarmos a ceia, uma lição de humildade. Vamos à verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade. Aqui, submeter, servir é maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Jesus nos ensina uma lição de humildade. Vamos ler a leitura bíblica em classe, João, capítulo 13, do verso 1 ao 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que lindo amor de Cristo, amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já está limpos, mas não todos. Esse não todos, ele se referia a Judas, não é? Vamos ao comentário dessa lição. Nessa lição, nós iremos analisar a narrativa desse capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico que foi colocado aqui retrata o ato de Jesus conhecido como o lava-pés, onde ele ensina, através de seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Esse capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade
a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos também convidados a servir o próximo de forma humilde, se necessário for, lavar o pé do próximo. A palavra-chave aqui é humildade. Vamos a uma história real sobre a humildade, o lava-pés. Nessa passagem do Evangelho, segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa, onde se encontrava com os discípulos, para transmitir-lhes uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo 13 menciona que esse episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, João 13:1, quando ele celebrou a última ceia pascual com seus discípulos. Nessa ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como a Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Apesar que aqui não diz que ele tomou pão, partiu, como nos demais, fica subentendido que eles cearam. E foi um encontro solene que realizaram atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascual, conferindo-lhe um significado único ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. A liderança cristã não é quem manda mais, mas sim quem serve mais. Vejamos o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre toma uma bacia com água e uma toalha. Levantou as pontas de suas vestes e atou-se à cintura. Pegou nas mangas longas e largas suas roupas masculinas, que eram típicas da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Esse gesto era uma forma de cingir-se para realizar um trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do que nós chamamos o ato do lava-pés. Esse costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para uma ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. E então ele decidiu fazer, ao que tudo parece. Vejamos essa mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar-lhes, através do lava-pés, que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. João capítulo 13, verso 2 e 4, ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Só os humildes querem servir, só os humildes querem ser útil. Por isso, Jesus utilizou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde. É evidente nesse episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus e se os valores ensinados pelo mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores, destaca-se a humildade genuína, interiorizada no coração dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. A sinopse tópico 1. O exemplo histórico de humildade que nosso Senhor deu aos discípulos é prático, ele é atual, e ele é também atemporal, serve para todos os tempos. Falemos da humildade, que implica o autoconhecimento. Conhecendo a própria natureza.
Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Entendia o seu papel, também a sua relevância como Senhor e Mestre. Olha só, João 13:3. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus. Olha que é importante, sabendo da onde ele veio, sabendo que ele saiu de Deus, que ele voltava para Deus. Nesse contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade de nos submeter aos outros, dificuldade em nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar para cima do que para baixo, raramente de baixo para cima. Assim, sendo Jesus Cristo na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Jesus diz em João 13:15, eu vos dei o exemplo. Vamos ao ponto 2.2, o exemplo deixado por Jesus. Pense no Verbo divino, repleto de glória e de poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, João 5, verso 30. Assim sendo, enquanto o Verbo divino se tornou carne e uniu-se à nossa condição, essa compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado, lavando os pés de pessoas comuns. À luz desse exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros, ou submeter-nos à liderança de nossos irmãos, desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina. Deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna essa tarefa árdua e a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo o apóstolo Paulo faz esse apelo: de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 6. Falemos ainda do maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Lucas, capítulo 22, verso 25 a 27. Contudo, ele, sendo Deus, e não reivindicando igualdade com Deus, Filipenses 2, verso 5, ensinava agora aos seus discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida no reino de Deus. Prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve sim haver humildade como verdadeira motivação para o serviço. Nunca o egoísmo ou os nossos interesses pessoais. Vamos a sinopse tópico 2. A virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e, dessa forma, evitar a armadilha da soberba. Vamos ao ponto 3 da nossa lição. Humildade versus ostentação. 3.1. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos
existia uma competição discreta em busca de proeminência e de liderança, como é retratado nos evangelhos, Lucas 9, verso 46 ao 47, Marcos 9, 34. Entre os discípulos já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada, altiva, querendo mandar, mas sim de forma humilde, pronto a servir. Vejamos o caminho humilde de Jesus. Através desse episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir e servir o próximo de maneira humilde. Dessa forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. Falamos agora do serviço amoroso e humilde, que é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputas. A fama deveria ser deixada de lado e a ambição afastada do nosso meio. Por meio do exemplo modesto de Jesus nesse episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram aqui despertadas. João 13, verso 13, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13, verso 13 ao 15. Vamos ao terceiro ponto. Aqui tem um convite à humildade. A vida e os ensinamentos de nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo, de pensarmos só em nós. Somos chamados aqui a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a vida e o ministério terreno de Jesus. Filipenses 2, versos 5 e 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Assim sendo, essa lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Vamos a sinopse, tópico 3. A humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, ela convida. Vamos aqui agora à conclusão dessa lição. Nessa lição abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Desse modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura da ostentação, a busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade de Cristo e do Evangelho de Cristo. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde que nosso Senhor Jesus traçou para nós e nos deu exemplo.
Vamos agora à revisão do conteúdo dessa lição. Segundo João, capítulo 13, como se manifestava o ato de cingir-se? Nós falamos isso na lição, não é? No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas de suas vestes e atou-as à cintura. Pegou as mangas longas e largas de sua roupa, masculina, típica da época, e amarrou para trás ao pescoço. Esse é o ato de cingir. Puxa as mangas para cima, amarra ao pescoço, puxa também a veste e amarra a cintura. Esse era o ato de cingir-se. Vamos à segunda pergunta. Conforme a lição, o que a humildade representa? E a resposta é: a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por qual razão Jesus trocou os papéis de Senhor e servo em João 13, segunda lição? Resposta aqui é: ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade e, podemos acrescentar, e do serviço. Vamos à quarta pergunta. O que Jesus percebia sobre os discípulos, conforme abordado na lição? E a resposta é que nosso Senhor percebia que existia momento em que seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado maior no reino, não é? E aqui a resposta é Lucas 22, verso 25 a 27. Vamos à quinta e última pergunta. Para que propósito a vida e os ensinamentos de Jesus nos convidam? E a resposta é: a vida e os ensinamentos de nosso Salvador constituem-nos um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Mateus 11, 29. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Com isso, meus amados irmãos, concluímos mais uma lição. Semana que vem nós vamos estudar a lição 9, que é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A expressão vem de João, capítulo 14, verso 6. Leia a sua revista, estude, acione também o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas, com mais de 7.900 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.